Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu sou o pastor João Pereira e vamos para mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que diz assim a palavra do nosso Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Senhor, nos abençoa com essa mensagem, que possamos nos fortalecer com ela e que ela venha fazer um grande efeito na vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, o tema da mensagem dessa noite é nossa armadura para as batalhas da vida. Nossa armadura para as batalhas da vida. E nós sabemos que quando a gente fala de armadura, a gente está falando das vestes, né? Ou seja, o uniforme e os acessórios que compõem esse uniforme de um soldado que vai para uma batalha. E nós sabemos que esse texto aqui, ele retrata uma época em onde Paulo vivia, ali no século I, e a figura do soldado é aquele soldado da época de Paulo, daquele soldado romano, porque Paulo estava preso e ele já estava preso em Roma. Ele estava sendo vigiado por um soldado romano, praticamente preso a esse soldado romano, 24 horas por dia. E ele então, olhando a figura do soldado romano, ele faz então essa escritura, ele escreve para a igreja ou para os Efésios, instruindo, né, como se deve enfrentar as batalhas da vida, porque Paulo sabia que a vida do crente não é fácil e não será fácil, nunca será fácil, sempre haverá lutas constantes e também lutas inevitáveis. E apesar das lutas visíveis que o crente trava, nós também sabemos que a maior área de nossas lutas, o maior embate, né, o lado mais quente da batalha, são as espirituais, são as batalhas espirituais que nós travamos constantemente. E essa batalha espiritual, ela não é contra o sangue nem contra a carne, como a Bíblia diz, mas ela é contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia, muito bem organizada, numa hierarquia que domina a humanidade em várias áreas nesse mundo, né? Então nós podemos ver, se você for para me acompanhar na leitura aqui de Romanos capítulo 8, você voltando aí algumas páginas, você vai ver aqui Romanos 8, do 19 ao 23, ele diz assim, para nosso Deus: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada
da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós estamos em batalha, nós estamos em guerra espiritual. E essa batalha é contra o inimigo Satanás, que é ele quem domina, esse maligno Satanás é quem domina e que controla também essas várias áreas da sociedade contra a supremacia, né, da força de Deus, a suprema força e a autoridade de Deus. Se você for para o próprio, voltando aí ao livro de Efésios, no capítulo 2, você vai ver, logo aqui no início, no capítulo 2, no versículo 2, que ele diz assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então isso mostra que o inimigo ele opera no filho da desobediência. E é maior, né, esse número dos filhos da desobediência do que os filhos da obediência, que são os filhos de Deus. Então são em maioria os filhos do próprio diabo, como a Bíblia diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando a pessoa se entrega a Jesus, quando você recebe a Jesus, você se torna filho de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os que são filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Filho de Deus, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que também lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a gente vê que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas, ele que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que eles não creiam no Evangelho. E quando a pessoa não crê no Evangelho, muitos se tornam inimigo do Evangelho, inimigo dos filhos de Deus. Então, nesse texto aqui, voltando para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Paulo ele usa essa figura do soldado romano daquela época, da sua época, para demonstrar aqui como nós crentes, nós cristãos, hoje devemos nos preparar para as batalhas que nós travamos dia após dia e até o final de nossas vidas aqui, até o tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Porque a forma como Paulo ele nos instrui para nos prepararmos para a guerra, porque a nossa guerra, a nossa batalha é uma batalha espiritual, e essa armadura que Paulo ele diz que nós devemos usar, ela é indispensável para a nossa batalha, para travarmos essa batalha, porque a armadura ela serve para nos proteger e também para nos dar as condições de ataque, porque o inimigo ele é invisível, né? E nós sabemos que ele tem provocado muitas baixas no exército dos fiéis, tem ferido a muitos. Então essa batalha ela é ferrenha, ela é dura, por isso que nós não podemos travar essa batalha sem uma preparação, sem estarmos preparados. Então você, meu amigo, minha amiga que ainda não é crente, sabe que essa batalha ela também vai ser travada contra você, que o diabo ele trava a batalha contra toda a humanidade. Ele não só batalha contra os crentes, ele batalha contra todas as pessoas desse mundo. Então, se você não estiver preparado para enfrentar esse inimigo, você vai cair facilmente nas lutas da sua vida. Então é por isso que Paulo ele usa aqui a figura do soldado romano, para então a gente se preparar usando, né, esse exemplo para as batalhas da vida que surge em nosso meio, em nosso caminho. Então vamos ver aqui como nós devemos nos preparar para as batalhas da vida. Primeira coisa que nós devemos buscar as forças, né, ou buscar forças no Senhor. Então no versículo 10, Paulo diz aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja que Paulo ele manda que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu
poder. Então, nós não podemos nos fortalecer por nós mesmos. Não, mas eu vou tomar um suplemento, né? Um suplemento de vitaminas, eu vou me fortalecer, eu vou estar forte e capaz de enfrentar qualquer inimigo. Não, você pode ver que quem já viu aí essas lutas de MMA, há muitas pessoas, muitos lutadores fortes. A maioria dos que vão se encontrar ou que vão travar as batalhas, eles têm até o mesmo peso, muitas vezes a mesma altura, né? O mesmo biotipo, e um deles tem que perder a batalha. Então não é confiando na sua força, não é você se fortalecer por si mesmo. Então a gente não pode nos fortalecer por nós mesmos. Nós não somos fortalecidos apenas uma vez e pronto, né? Nós devemos ter um fortalecimento contínuo, porque quando você se fortalece por você mesmo, você se fortalece momentaneamente. Talvez você diga, não, vou tomar um suplemento, aí você vai ficar forte, mas quando passar o efeito daquele suplemento, você vai voltar a ser aquela pessoa fraca como era antes. Então, a nossa força ela tem que ser permanente, ela tem que ser contínua, porque as batalhas que nós enfrentamos na nossa peregrinação aqui, elas são constantes. Então, por isso que nós devemos estar fortalecidos no Senhor. E esse fortalecimento é necessário, porque as lutas elas não são humanas. Elas não são apenas humanas, apesar de que tem às vezes momentos de lutas humanas, mas a maioria, como nós já falamos no início, a maioria de nossas lutas ela é espiritual. Então, por ela ser espiritual, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Veja que no versículo 11 e 12 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta ela é espiritual. A maior luta que nós travamos, ou as maiores lutas que travamos, ela é de caráter, ou são de caráteres espirituais. Então por isso que nós precisamos da força do Senhor Jesus Cristo para podermos vencer o maligno. Não podemos enfrentar Satanás sozinho, a gente nunca vai vencer, porque ele tem força, ele tem poder sobre qualquer pessoa, mas não tem poder com aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que se você está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca, ele não tem poder sobre você. Então, nós devemos estar sempre prontos para essa batalha, mas com a força de Jesus em nossas vidas. E nós devemos atentar, meus queridos irmãos, minhas irmãs e meu amigo, minha amiga. Atente para o que eu vou te falar nessa noite. Saiba de uma coisa, o diabo ele não tem misericórdia. O diabo ele não está interessado em paz. O diabo ele não quer acordo com ninguém, ele só quer matar, ele só quer destruir, ele só quer roubar. Então aquelas pessoas que são dominadas por Satanás, como você pode ver, eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre essa questão do ditador chinês, lá na China, que está perseguindo os cristãos, estão obrigando os cristãos a abandonarem seus símbolos religiosos, sua própria religião, e apenas seguir a ditadura deles lá, comunista. Então, e muitos países, até capitalistas, até de segmento cristão, fazem aliança com esses países comunistas. Não vai pensar que você dando as coisas para ele, você se rendendo a ele, você fazendo um acordo com ele, ele vai ser bonzinho com você. Não, ele vai cada vez mais querer tirar as coisas de você. Então o diabo é assim. Não adianta você querer ser bonzinho com o diabo, não adianta você querer fazer o jogo do diabo, porque quanto mais você se aproxima dele, ele vai te acabando, ele vai te destruindo, vai te prendendo até te matar. Então, nós devemos estar atentos para isso, que o diabo, ele não brinca em serviço. Devemos então buscar as forças do Senhor Jesus Cristo para que possamos vencer essas batalhas contra o inimigo e continuar firme, viu? Nós devemos pegar essa força, porque as batalhas elas não terminam, ela começa uma e depois termina uma e começa outra. Por isso nós devemos estar sempre fortalecidos no Senhor. Aqui no versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, mesmo depois que passar por uma batalha, você deve continuar firme, sabendo que as batalhas não irão cessar.
Então, meus irmãos, nós podemos ver também aqui no Salmo 28, você pode me acompanhar aqui. O Salmo 28 é um salmo bem interessante, né? Aqui no versículo 8, olha o que diz então a palavra do nosso Deus aqui no Salmo 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Então a nossa força é Jesus. Então ele é a nossa força, é a força do seu povo, não suprimento, não qualquer coisa que você acha que vai te dar força, mas a nossa força é do Senhor. E você indo para o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós podemos ver então, aqui no versículo 28 ao 31, olha o que diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Aí, olha o que diz o 29, dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, por isso que nós devemos estar aí, buscando cada vez mais a força do nosso Deus, para que possamos estar firme. E estar firme é manter-se agressivamente na retaguarda, sempre estar preparado, ou seja, passou a batalha, mas estamos firmes, pronto para outra batalha. E manter-se à frente também na batalha e lutar. Estar firme não é somente ficar ali parado na frente do inimigo, esperando o inimigo então lhe atingir com um dardo inflamado, com a sua arma maligna e destruir você. Então você tem que estar firme, pronto para lutar e lutar, porque Deus te dá a arma, manda você se preparar para lutar. Ele vai lutar com você, ele vai na frente, que ele é o nosso comandante, ele é o nosso general, mas ele quer que você também lute. Então essa é a primeira atitude que nós devemos fazer diante das batalhas da vida. A segunda é cingir os lombos. Então a gente sabe que os lombos é a parte que pega daqui, então até a nossa cintura, né? E praticamente outras partes, mas a característica do lombo é ele pega daqui de cima até a parte do abdômen aqui na cintura e manda cingir. E cingir, aqui nós podemos ver que logo no versículo 14, voltando aí para a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 14 diz assim: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, cingir aqui ele quer dizer é o ato preparatório para realizar algum trabalho, ou seja, é apertar alguma coisa, alguma roupa, é pôr o cinto, né, e etc, colocar armadura e se preparar para a batalha. Isso é cingir, é você se vestir, se preparar para a batalha, né? Nós somos eu lembro até quando eu trabalhava na ativa, né, eu sou policial militar, e quando a gente trabalha na ativa, quando a gente é escalado para uma operação. Então quando a gente vai sair de casa, a gente se cinge. Nós colocamos o que? O nosso uniforme, nós colocamos nosso cinto de guarnição, nós olhamos a nossa arma, colocamos a nossa arma no coldre, colocamos o nosso coturno, e a gente então se prepara para a batalha que iremos enfrentar. Então isso é cingir, é se preparar para a batalha. Então a Bíblia diz que nós também, como soldados de Cristo, devemos nos preparar para a batalha. O próprio Jesus, ele diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 35, ele manda que a gente também esteja cingido. Ele diz aqui, ó, Lucas 12, 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ou seja, nós devemos estar sempre preparados. O soldado de Cristo, ele não pode vacilar, ele não pode cochilar no momento da batalha, ele deve estar sempre preparado. O militar, eu estou usando aqui até a figura do militar em si, nos tempos de hoje, certamente em todos os tempos eu creio que seriam assim, mas nós militares, quando nós estamos de serviço, por exemplo, nós estamos de guarda de quartel, quando a gente tira a nossa hora na guarita e temos aquele momento de descanso que a gente vai para o alojamento, então nós não podemos tirar o coturno. As nossas camas, ela tem, além do lençol da cama, no final da cama tem uma manta
que é para a gente ficar com o nosso coturno apoiado nessa manta, porque nós não podemos tirar o nosso coturno. E o cinto ele é só folgado. A gente folga o cinto e continua dormindo em cima do cinto, porque a qualquer momento pode tocar o alarme e a gente então é só apertar o cinto e pular da cama e pegar a nossa arma e partir então para a batalha. Então, isso é estar cingido, é estar preparado para a batalha. E Paulo diz aqui, nós devemos nos cingir de quê? No versículo 14 ele diz, estáis, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Cingir o lombo com a verdade. Verdade é igual a integridade, é igual a sinceridade, que quer dizer aquilo que não tem cera. Sinceridade quer dizer sem cera, porque havia época em que as pessoas faziam, por exemplo, um tipo de móvel, e o móvel tinha um defeito, e ele então colocava uma cera ali e cobria e pintava, né, ou invernizava aquela parte coberta com cera, que ficava parecendo com a própria madeira. Então não era verdadeiro, todo o móvel não era verdadeiro. Então o crente, o soldado de Cristo, você para ir para a batalha, você tem que ir com a verdade. Ou você é crente ou você não é. Então não tem esse negócio de meio termo, eu, eu tenho minhas convicções, eu creio nisso, mas eu não creio nisso, eu tenho ainda as minhas dúvidas, ou você é ou você não é. A Bíblia diz que o crente, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, ou você é ou você não é. Então, ou você é um crente verdadeiro, ou você não é um crente verdadeiro. E você tem que ir para essa batalha com a verdade. Não é com mentira, mas é com a verdade, é cingir-se com a verdade. Nessa batalha não se luta com mentiras, mas com a verdade que está descrita na palavra de Deus, não descrita na palavra de homem. Porque, infelizmente, meus queridos ouvintes, existem tantas mentiras no meio cristão, para a tristeza nossa, há muitas mentiras. Pessoas que usam de mentiras para apoiar a outras pessoas em batalha. Tem gente que está, por exemplo, com a enfermidade, está lutando contra essa enfermidade, é uma batalha, e procura uma pessoa de uma igreja, do homem de Deus, e chega lá, aquela pessoa começa a mentir, dizer, põe lá um lenço sujo de suor naquela pessoa e diz que a pessoa vai estar curada, diz que faça isso, faça aquilo, às vezes até exige dinheiro para cura. Então usa de mentiras. E as pessoas muitas vezes também entram nessa mentira, vão em busca dessa mentira. Então você, para vencer as batalhas da vida, você tem que ir com a verdade. Procurar uma igreja que prega a verdade, e você consegue identificar essa igreja que prega a verdade se você ler a Bíblia. Porque na Bíblia ela está mostrando como deve ser o comportamento dos crentes verdadeiros, dos servos de Deus verdadeiros, daqueles que realmente pregam e usam a palavra de Deus. Então, prepare-se para a batalha com essa verdade e não com mentira. E ainda mais, você tem que colocar também sobre sua vida a couraça da justiça, né? Que é o cinto. Esse é a couraça da justiça. E o que significa justiça? É dar a cada um o que ele merece, o que cada um merece. Então, qual deve ser o nosso alvo? Sermos justos com os outros. Couraça da justiça é você ser justo. Porque se você quer vencer as batalhas da vida com mentira, com falsidade, com injustiça, você só vai ser um derrotado. E nas mínimas coisas você tem que procurar ser justo. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que foram enganados por crentes, por pessoas que se dizem cristãos. Antigamente, eu me lembro que na década de 80, os crentes, né, hoje mais chamados de evangélicos, tinham um respeito maior pela a maioria das pessoas. Eu me lembro até quando eu era jovem, eu ficava nas praças, eu não era crente, e eu ficava ali conversando com meus colegas, brincando na praça, e quando vinha se aproximando o grupo de crentes que vinham dos cultos, quando eles chegavam próximo da gente, ele parava as brincadeiras, ficava todo mundo calado, esperava eles passarem, por respeito a eles. Porque nós sabemos que aquele grupo eram grupos de pessoas justas, de pessoas leais a Deus, a Cristo, e nós temíamos, respeitávamos aquelas pessoas. Hoje não. Hoje, quando aqueles crentes da década de 80 chegavam em um lugar que fosse comprar alguma coisa e faltasse uma parte do dinheiro, e ele dissesse para o vendedor, olha rapaz, eu não estou com o dinheiro completo aqui, mas olha, eu sou crente,
Não se você é crente, pode levar, leve e traga depois. Hoje não. Hoje não adianta você chegar e dizer, olha, eu sou crente, porque essa palavra crente hoje está muito duvidosa. O evangelho tem sido modificado de uma maneira tão grande, né? Tem sido deturpado de uma maneira tão grande, que a credibilidade na igreja hoje está bem pequena. A igreja era uma instituição de credibilidade, hoje não está sendo tão grande assim. Por quê? Por causa do falso evangelho, por causa dos mentirosos que usam da palavra para dizer que são, para falar que são crentes e para fazer coisas que não convêm, que são coisas de homens, não coisa de Deus. Por isso que você deve procurar a justiça, ser justo. Ou seja, se você é um vendedor, se você vende pelo peso, venda pelo peso. Se é 1 quilo, ponha 1 quilo. Eu lembro que eu trabalhei em épocas passadas para uma pessoa. Eu não era crente, viu? Eu trabalhava e ele mandava a gente pesar açúcar. E o açúcar que a gente pesava só podia ser 900 gramas. Mas era 1 quilo que se vendia. Então a gente só colocava 900 gramas. Ou seja, isso não é ser justo. Então o crente ele deve ser justo em todas as suas transações, em todos os seus negócios. Se você compra fiado, pague aquilo que você deve. Se você promete, cumpra com a sua promessa. Não seja mentiroso, não engane, mas vá para a batalha com justiça, porque Jesus conhece o seu soldado. Ele sabe que você é um soldado verdadeiro ou falso. Então cuidado para não ir com injustiça nessa batalha, que você só vai ser um derrotado, uma derrotada. Principalmente se você diz que está fazendo parte do exército do Senhor. Então lute com justiça. Em terceiro lugar, como nós devemos nos preparar para essa batalha que enfrentamos, é calçar os nossos pés. Versículo 15, voltando para o Evangelho não, a carta de Paulo aos Efésios, versículo 15 ele diz, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, nós podemos ver aqui que calçar o sapato é para nos dar firmeza. Então, para que a gente possa estar numa batalha, a gente deve ir de calçado. E calçado tem que ser um calçado firme. Por isso que hoje as pessoas me perguntam por que os militares não, esse tempo todinho, nós estamos aí no século XXI, por que não usa um calçado mais leve, um tênis? Era porque nem sempre os tênis dão firmeza. O coturno é um tipo de calçado que nos dá firmeza. Ele é um pouco pesado e nos dá firmeza, ele não faz com que a gente escorregue. E olhando para o sapato dos soldados romanos na época de Paulo, se você for pesquisar, você pode ver que o calçado do romano, era o sapato romano, as sandálias do soldado romano, ela tinha prego no solado. Os pregos eram no solado para o chão, ou seja, para quê? Para quando ele pisar, é como aqueles pino, né, de chuteira do jogador. Então, para o sapato dos romanos era prego, porque quando ele pisava, aqueles pregos cravavam era os cravos, ali, os cravos da chuteira, né? Então os cravos cravavam lá no chão e o soldado ficava firme. Então na batalha eles não, aquele calçado dele não escorregava. Por quê? Porque ele estava firme ali. Então, saiba disso, Paulo está dizendo aqui que nós devemos calçar os nossos pés com um calçado firme, né? E o evangelho que nós cremos, o evangelho, o verdadeiro evangelho, as boas novas, é o nosso calçado. É o que nos dá firmeza, porque a gente crê no evangelho. Então que a nossa firmeza é a nossa fé. É aquilo que nos dá uma garantia, que nos dá de fato, né, uma resistência, é saber que nós estamos no caminho certo. E esse caminho certo é o evangelho. Então você pode até dizer, olha, eu conheço outros livros que nos ensinam sobre algumas coisas, mas nenhum desse é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o evangelho. Em Romanos capítulo 10, no versículo 15, ele diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Isso é que nos dá firmeza. É o verdadeiro evangelho, o evangelho da paz. Esse é o nosso calçado. A ideia aqui é estar pronto para atacar com o evangelho. É para colocar o evangelho sempre que as oportunidades surgirem. Então, a nossa batalha é essa. É quando a gente, nessa guerra, nessa luta,
se tiver a oportunidade de escutar o Evangelho, vamos dizer assim, de apresentar o Evangelho, nós devemos apresentar o Evangelho na oportunidade que surgir. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos tomar o escudo da fé. No versículo 16, voltando aí para o Efésios, capítulo 6, no versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Algo muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Sem fé, tudo é impossível. Você não pode agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele se aproxima daqueles que têm fé. Então é preciso que você tenha fé para que você possa vencer nessas batalhas. Então, o escudo da fé, ou seja, a gente olhando agora para mais um desses acessório do soldado romano, ele tinha um escudo, e aquele escudo ele cobria todo o seu corpo. Por quê? Porque ele recebia as flechas do inimigo e os dardos do inimigo. E nas flechas sempre, ela muitas vezes vinha com combustíveis e fogo. Ela, na ponta dela tinha combustível e fogo. E o escudo ele era protegido por uma couraça, porque para que a flecha não pudesse cravar então no escudo, e nem queimar ali quando o soldado se protegia. Então, e hoje nós sabemos que o inimigo ele lança as suas flechas sobre nossas vidas. Por isso que você precisa ter esse escudo da fé, para que você possa se defender dessas armas, dessas flechas que o inimigo lança sobre você. E quais são hoje essas flechas? São muitas vezes medo. O inimigo lança medo nas nossas vidas. Ele quer impor medo na nossa vida. Então o medo faz com que muitas pessoas desistam. Não, eu não vou, eu não quero. Uma certa vez eu fui solicitado por uma pessoa para irmos na casa dela, porque tinha um membro da família que estava endemoniado. Eu chamei um irmão, e quando nós chegamos na casa, que ele viu a pessoa endemoniada, ele disse: pastor, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Eu tenho medo dessas coisas, eu não vou entrar. Aí eu sou corajoso? Não. Não é porque eu era mais corajoso do que ele. É porque eu tinha fé de que o meu Senhor Jesus estava comigo. E não era eu que ia lutar contra o diabo. Não era com minhas forças que eu ia lutar contra o diabo, porque eu se perderia rapidamente. Mas eu entrei porque eu tinha esse escudo da minha fé. Digo, eu estou protegido na fé que eu tenho no meu Senhor Jesus. E quando eu entrei, ele disse: é você que vai me tirar? Eu disse: eu não quero nem conversa com você. Não estou aqui nem para conversar com você. Mas quem vai te tirar desse corpo aí é o Senhor Jesus Cristo, e não eu. Então, eu só enfrento o inimigo com o escudo da fé, porque eu não posso vencer o inimigo sozinho. Então, é preciso que você tenha esse escudo. E o medo hoje, o inimigo ele lança medo, ele diz: você vai perder. Você imagina aí quando o Davi foi enfrentar Golias. O cara olhou para Davi, viu lá Davi de pequena estatura, e disse: eu sou algum cão para mandar isso aqui, para lutar contra mim? E Davi, então, ele só foi lutar com Golias, não é porque Davi disse: eu sou muito macho, eu venço esse homem, eu tenho alguma habilidade na luta, na guerra, eu sou um guerreiro. E nem guerreiro ele era. Davi era pastor de ovelha. E os guerreiros que tinha naquela época, mesmo tendo uma oferta, né, porque o rei Saul ele ofertava a filha dele, uma das filhas dele, e posições no seu reino se algum guerreiro daquele quisesse ou usasse enfrentar o gigante Golias. E nenhum se habilitou para isso. E Davi não foi enfrentar Golias, não foi por causa do prêmio que o Saul ofereceu. Não, ele foi porque ele tinha fé. Ele disse: esse inimigo está afrontando o Deus vivo. Quem é esse incircunciso? Ou seja, parafraseando hoje, quem é esse caba sem vergonha que está afrontando o Deus vivo? Eu vou agora mostrar a ele que há Deus aqui em Israel. E ele então disse: olha, você vem para mim com o escudo e com espada, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Então Davi disse: olha, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O escudo de Davi era Deus, foi Deus.
Por isso que essa batalha nós devemos nos estar preparados com o escudo, tomar o escudo que é a fé no nosso Deus, porque o medo pode surgir. Você olha para o inimigo, acha que o inimigo é maior do que você, é mais forte do que você pode ter medo e se entregar. Então, meu irmão, minha irmã, seja qual for o inimigo que está batalhando contra você, como esse inimigo que nós estamos diante dele, esse vírus que está enfraquecendo, que está matando, que está ferindo, que está deixando muitas pessoas com medo. Tome o escudo da fé. Creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te dar vitória sobre tudo isso. Você está lutando agora, mas se você estiver com esse escudo da fé, Deus vai te dar vitória. Esse vírus, ele não vai te derrubar, ele não vai te matar, mas ele vai ser derrotado pela fé que você tem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele também muitas vezes lança a dúvida. A arma que o inimigo lança contra nós, a flecha, vem com dúvida. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Ah, eu não posso. Ah, como é que está a minha vida? Às vezes também ele lança língua maldizente. Pessoas que falam mal de você. Pessoas que começam a comentar a respeito da sua vida, falar mal daquilo que você não é, e você nem merece do que estão falando de você. Você está lutando por uma causa, tem muita gente aí criticando porque você está lutando por essa causa. Por quê? Porque o inimigo é isso, o inimigo ele quer apenas falar mal de você, tentar desanimar você, destruir você. Nós temos exemplo aí, muito forte aí, por exemplo, com nossos governantes, né, vamos dar um exemplo aqui, o nosso presidente, ele quer lutar, ele luta de uma maneira, mas o inimigo usa as pessoas para falar mal dele, criticá-lo. Por quê? Porque ele quer, quando você é criticado, muitas vezes você pensa até em desistir. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se alguém te criticar, se o inimigo lançar essa flecha sobre você, criticando a sua vida, não dê ouvido. Esteja com o escudo da fé para se defender dessas palavras que fere. Palavras fere, palavra mata, e você não pode desanimar, nem pode recuar com isso. Outras flechas são flechas de tentações. Essa é muito forte, o inimigo sempre lança essa flecha das tentações. Mas olhe para Jesus, que Ele vai te dar livramento. Porque a Bíblia diz que toda tentação, ela tem livramento. Deus nos livra de todas, quando a gente põe essa fé nele. Eu sei que é difícil, nós temos muitas tentações, mas com a fé no Senhor Jesus Cristo, nós nos livramos dessas tentações. E também, desânimo, a flecha do desânimo. Ah, eu vou parar, eu não vou mais continuar, eu vou desistir. Não faça isso, meu irmão, porque Deus quer te dar a vitória, e Deus vai te dar a vitória se você continuar lutando. Não desista da luta. Ah, não entregue, não se entregue. O crente, ele não se entrega. O crente, ele luta até o fim. O crente não se entrega. E Hebreus 10, o versículo 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Então, essa é a atitude do crente. É você estar com o escudo da fé, cada vez mais enfrentando o inimigo. Lembra aí da figura do soldado hoje, da atualidade, o soldado do choque. Quando o soldado do choque, a tropa do choque é convocada, vocês podem prestar atenção que eles vão com aquele escudo. E eles vão com aquele escudo, e eles vão seguindo em frente com aquele escudo, à frente, empurrando então a turba que quer então ir de encontro à tropa. Então eles vão ali com aquele escudo, sabendo que ali é onde ele tem a proteção. Então a nossa proteção, o nosso escudo é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E em quinto lugar, como nós devemos nos preparar para as batalhas da vida, é com o capacete da salvação. Versículo 17, voltando aqui para Efésios capítulo 6, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga, que a salvação que nós temos em Jesus Cristo é a nossa proteção,
e a nossa certeza de que jamais seremos derrotados. Então, vá para a batalha da vida sabendo que você é salvo, é salva. Não vá com essa incerteza. Ai, não sei, só quem sabe é Deus. Não, a Bíblia diz que nós temos a certeza que nós somos salvos. A Bíblia diz que nós devemos saber que Jesus Cristo nos dá essa certeza de salvação. Por isso que você não pode ter dúvida. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: estas coisas vos escreveis a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, veja que a Bíblia diz que a Escritura foi nos dada para que nós possamos saber que temos a vida eterna, ou seja, a certeza da salvação. Então, se você não tem certeza de salvação, então você já é um derrotado. Eu sinto lhe dizer isso. Mas se você não tem certeza de salvação no Senhor Jesus Cristo, você é um derrotado. É uma derrotada. Mas se você quer essa certeza, então entrega a tua vida agora a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero ser o teu servo, eu quero ser a tua serva. Eu quero ter a salvação para que eu possa vencer as batalhas contra o inimigo, ou contra todos os inimigos. Romanos capítulo 8, olha só o que diz esse texto, eu acho muito edificante, né? Muito forte para nós. Romanos 8, 37 em diante, né? Do 37 ao 39, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, com Jesus, com a certeza de salvação, olha, se eu tiver que morrer, eu estou com Jesus. Porque estando com Jesus, eu estou com a vida. Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então a morte não vai me derrotar se eu estou com Jesus. Se eu tenho essa certeza da minha salvação em Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você procure ter essa certeza. Se você não tem, hoje entrega a sua vida a Jesus. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio que através do teu sangue eu sou salvo, eu sou salva. E para encerrar, como nós devemos enfrentar a nossa batalha, as batalhas da nossa vida, devemos estar com a espada, né? A arma, claro, não poderíamos deixar de ter a arma que nós devemos usar, que é a espada do Espírito. Versículo 17, ele diz assim, mais uma vez, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a arma do crente é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Você não pode enfrentar essa batalha sem a Bíblia, é o que está escrito, é a palavra de Deus conforme Hebreus, porque Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, né, um texto até conhecido dos crentes, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a nossa arma mais poderosa que nós podemos usar. Não tem revólver, não tem pistola, não tem metralhadora, não tem canhão, não tem bomba atômica, nenhuma arma dessa é mais forte do que a palavra de Deus, porque ela vai até a alma. Ela faz com que a gente discirna as coisas, entenda as coisas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, nessa batalha você tem que usar a palavra de Deus. Para que você use, você tem que crer nela, recebê-la, andar com ela 24 horas, como Deus mandou Josué andar. Não se aparte de ti as palavras dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que prudentemente você se conduza. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Então, essa é a arma que nós devemos usar nas batalhas da vida. E não esquecer de orar, certo? Deus, ele manda também que a gente não esqueça de orar. No versículo 18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja,
É na oração, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que durante a batalha você está perguntando: o que é que eu faço? Lembra quando você, talvez, não sei, mas eu já trabalhei em equipe com o comandante, e é o comandante que diz: vá por ali, vá por aqui, siga isso aqui, faça isso, se esconda aqui. Então, na oração, na batalha da vida, você precisa estar em oração, ou seja, em conversa com Deus, perguntando: o que que eu devo fazer, meu Senhor? Por onde eu devo começar? Que caminho eu devo seguir? Aonde eu devo atacar? Então é na oração que você diz: como eu posso me defender, Senhor? Então aí é através da oração que você consegue essas respostas, né? Por isso que no livro de Jeremias, no capítulo 29, eu gosto muito desse versículo aqui, no capítulo 29 de Jeremias, versículo 12, ele diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então quando a gente busca o Senhor Deus nas orações, Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai nos ouvir. Então ore, não esqueça de orar. Então são essas ou os acessórios, né, o que nós devemos fazer para enfrentarmos as batalhas da vida. Nós devemos buscar a força do Senhor Jesus Cristo, nós devemos cingir nossos lombos com a verdade e com a justiça, devemos calçar os pés com o evangelho verdadeiro, devemos tomar o escudo da fé, crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, como nosso general, nosso comandante, usar o capacete da salvação, ter a certeza da salvação, usar indispensavelmente a arma mais poderosa, que é a palavra de Deus, e nunca esquecer de orar. É assim, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, que nós devemos nos comportar e nos preparar para as batalhas da vida. Então, se você está já travando uma batalha, então faça isso. Tome agora essa armadura de Deus para que você possa vencer essa batalha. Porque sem essa armadura, com esses acessórios, você será um derrotado, uma derrotada. Mas se você se vestir com a armadura de Deus, que só Ele é quem pode te dar, essa armadura, só quem pode dar é Ele. Você não pode comprar em qualquer lugar. Você só tem que chegar: Senhor meu Deus, eu quero essa armadura para vencer as batalhas que eu estou travando nesse momento e nas batalhas que eu irei travar durante a minha vida. Faça isso. Entrega a tua vida a Jesus. Porque no momento que você entrega a sua vida a Jesus, Ele vai te cingir com essa armadura. Que Deus abençoe a você e a sua família. Obrigado, Senhor, pela mensagem, que ela possa atingir os corações de todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus que eu vos oro. Amém.